Olá, meus amigos, tudo bem? Pessoas amadas de Deus, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal que tem como objetivo transmitir a palavra de Deus, que é viva e eficaz e poderosa o suficiente para transformar corações. Não é verdade? Neste episódio, vamos meditar num texto que está em Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Texto que vamos ler juntos a partir de agora. Vamos lá? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. O tema do episódio é mundos abalados. O tempo era intenso. Jesus saía de 40 dias de jejum no deserto, onde resistiu às tentações e domou animais selvagens. A Bíblia diz que após ter sido aprovado no teste, Cristo dá início ao seu ministério de maneira gloriosa. Observe, chama discípulos para o seguirem, expulsa demônio na sinagoga, cura enfermidades na porta da sua casa, limpa um leproso. E, consequentemente, em virtude de todas essas ações, a sua fama correu por toda parte e milhares de milhares iam atrás dele. E tudo isso em Cafarnaum. Tá bom? Alguns dias depois, Jesus estava em casa e a multidão soube de sua presença ali, que logo se aproximou, lhe pedindo que pregasse. E ele então fez.
Eram tantas pessoas que entre elas haviam mestres da lei que assentados escutava Jesus discursar. E como ele pregava com autoridade, a sua mensagem chamou a atenção de todos, até daqueles mestres da lei tensionados a se opor. Durante a pregação, no decorrer da mensagem, se começou a ouvir um barulho vindo do teto. Eram homens, especificamente 4 homens, ou 4 dentre os homens, que descia um paralítico até Jesus, porque não conseguiram passar pela porta da frente. Então pensaram em vir por cima. Quando Cristo vê a atitude daqueles cidadãos, ele fica impressionado com a fé deles. E nem sequer precisou da fé do paralítico. A prova disso é que logo Jesus disse ao doente: perdoados estão os teus pecados. Olha que coisa maravilhosa. A fé daquele quarteto foi suficiente para salvar a alma daquele homem, daquele coxo que estava sobre um leito. Todavia, esse ato de Jesus despertou o senso crítico dos mestres da lei, que começaram a raciocinar em suas mentes sobre o porquê de ter Cristo perdoado os pecados de uma pessoa que provavelmente ele nem conhecia. E ainda mais, não conseguiam compreender o que dava direito a Jesus de perdoar alguém. Era isso que passou na cabeça e na mente deles. Mas Jesus, em seu espírito, teve o discernimento de que estava sendo questionado. Logo que percebeu isso, sem perder tempo, confrontou aqueles homens com a seguinte pergunta: por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? Perguntou Jesus. O Cristo enfatizou para aqueles homens que ser perdoado era mais relevante do que ser curado. Entretanto, ele tem autoridade para causar os 2 efeitos. E por causa disso, olhou para o paralítico e disse assim: levante-se, toma o seu leito e vai para casa. Esse homem levantou daquela cama, começou a andar, pegou o leito e foi para casa. A Bíblia diz que a multidão atônita dizia uns para os outros: nunca vimos nada igual. Essa história me chamou a atenção, alusivo à reação de algumas pessoas em relação à própria vida. As perspectivas que tinham a respeito de si mesmas. Essa frase dita pela multidão, nunca vimos nada igual, me soou como uma expressão de quem há muito tempo não experimentava nada de novo. Amém? A vida tornou-se para essa gente uma repetição infinda que tirou de seus corações qualquer possibilidade de ter esperança. Entrava a geração, nascia outra. Entrava governo, levantava outro.
nada acontecia de novo em suas vidas, queridos. Eram sempre as mesmas coisas, os mesmos comportamentos, as mesmas situações, os mesmos discursos que as inseriram dentro de um mundo conformado. Pessoas incapazes de avançar por questões políticas, religiosas, familiares, econômicas, físicas, etc. Certa vez, Jesus, olhando as multidões, ele concluiu que esta, de fato, era a situação delas. Observe, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 9, 36. Um povo sem rumo. No entanto, nesta frase, nunca vimos nada igual, eu percebo também uma porta que se abriu. Por que eu digo isso? Como elas também tivessem dizendo assim: depois do que acabamos de ver, podemos sonhar. Glória a Deus. Porém, quase que isto não acontece. Por pouco, essa porta não se abre. Por quê? Porque no meio do que o Senhor fazia, do que o Senhor operava, se ergueu um questionamento. E antes que os mestres da lei falassem, levantasse o debate, Jesus interceptou. Ou seja, quase que um raciocínio errado e desnecessário impede não só a salvação de um homem, mas a libertação de uma multidão para um novo tempo em suas vidas. Amém? Queridos, o que aqueles mestres da lei entendiam de perdão? Ora, o que a lei os ensinou, o que a lei os doutrinou. E como era isso? Segundo a visão deles, um pecador, para ser perdoado, tinha que passar por todo um cerimonial, ou seja, oferendas ao Deus de Abraão, que recebia o sacrifício e absolvia o transgressor, deveria ser feita, ou deveriam ser feitas. Amém? Por isso que eles disseram assim: quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Porque esta era a visão que eles tinham de perdão e de Deus. Mas antes que esse debate fosse levantado, Jesus, movido pelo Espírito Santo, abalou o mundo deles e os confrontou. Amém? Ou seja, um raciocínio lógico quase fechou a porta, fechou o acesso a uma experiência jamais vista. Por pouco, um debate teológico, um debate mosaico, pode assim dizer, quase que um raciocínio lógico, como eu disse, impede um novo tempo, a abertura para uma nova estação. Talvez fosse este ensinamento que Jesus quis nos passar ao dizer assim: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Marcos 2, 22. Ou seja, a visão que eles tinham de Deus e do mundo ao redor deles os fizeram prisioneiros. Aqueles homens estavam presos a conceitos. Eu aprendi que tudo que não faz parte do meu mundo, eu vou lá e questiono.
questiono para poder me proteger. O fato é que neste questionamento há um grande perigo de eu me proteger de ter novas experiências com Deus. Amém? E entender que o seu conhecimento nunca cessa. E aqui está o ponto. Porque a gente pensa, às vezes, que o que sabemos nos faz capazes de ver, de enxergar todos os lados da vida. E quando Deus surge com algo novo, confundimos com um fantasma. Ou pior ainda, nem sequer sabemos, ou nem sequer queremos saber, melhor dizendo, nem nos interessamos em viver o que Deus está trazendo, por pensarmos que sabemos o suficiente. Amém? Se estamos assim, o nosso mundo precisa ser abalado, para então um dia dissermos como aquela multidão: nunca vimos nada igual. Amém? Se tudo na vida, ou se tudo na sua vida está igual, significa que o seu mundo precisa ser abalado por Jesus, querido. Amém? Para que você possa ver o que você nunca viu, para que você possa viver o que você nunca viveu. Uma vez, Jesus falou que faríamos obras maiores do que as dele. O que isso quer dizer, pastor? Que temos que ter uma fé ativa, que nos faça caminhar de glória em glória à medida que os tempos e as estações de Deus nos envolvem. Amém? A fé deve gerar em nós cada vez mais expectativas do que está por vir, do que Deus está por fazer, ainda que isso nos abale, ou seja, nos cause insegurança, para que neste momento possamos colocar nele toda a nossa segurança. Amém? Escute esse versículo que eu vou ler para você agora. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade. Atos 17:6. O que isso quer dizer? Grave no seu coração o que eu vou lhe dizer nesse momento, o que eu vou lhe falar nesse momento. Deus quer desorganizar a sua vida para que tudo ganhe sentido. Amém? Que Deus possa abalar tudo aquilo que você se conformou, para que você entenda que o novo de Deus ainda é possível viver. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima. Tchau.